Esta é uma calçada em Viena. Esta é uma calçada em Pequim. Esta é uma calçada nos Estados Unidos. E esta é uma calçada no Brasil. Se você observar bem, cada país tem um estilo de calçada diferente. E todas são diferentes uma das outras. Mas se engana quem pensa que as calçadas desses países são perfeitas. Se você reparar essa imagem, vai ver que mesmo em Viena existem calçadas deterioradas, em Pequim tem calçadas que estão abandonadas, nos Estados Unidos possuem calçadas com falta de manutenção e no Brasil, você mesmo já sabe a situação. Buracos, rachaduras, calombos, degraus, poças, lixo e obstáculos diversos transformam o trajeto dos pedestres em um tormento e muitas vezes acabam provocando acidentes e muitas das vezes esses acidentes são graves. Os pedestres são obrigados muitas das vezes a andar pelas ruas para ultrapassar os obstáculos ou porque as calçadas já são ruins de andar há tanto tempo que os brasileiros acabam se acostumando a andar pelas ruas. Para entender o motivo das calçadas serem tão ruins, nesse vídeo nós vamos ver como é medida a caminhabilidade e o que diabos é isso, como está a situação das calçadas nas principais cidades brasileiras e o que as cidades e os cidadãos podem fazer para melhorar o trânsito de pedestres pelas calçadas. Mas antes eu quero te convidar para participar de um desafio. Precisamos da sua ajuda para fazer o canal atingir a meta de 100 mil inscritos. Se chegarmos nessa meta até o meio do ano, nós vamos escolher alguma ideia do que devemos fazer que você vai deixar nos comentários abaixo desse vídeo. Para participar desse desafio, basta se inscrever nesse canal. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com uma pessoa. A mobilidade para os pedestres é tão importante para uma cidade, ou pelo menos deveria ser, que ganhou até conceito. Walkability, ou no português, caminhabilidade, uma medida quantitativa e qualitativa para medir o quanto uma rua, praça ou qualquer espaço público pode ser convidativo para os pedestres, cadeirantes e pessoas com deficiência. A ideia de medir a caminhabilidade teve origem em Ottawa, Canadá, em 1992, por conta de um aumento nos impostos que os moradores consideraram desproporcional. Alguns argumentaram que seus deslocamentos eram principalmente a pé e que não deveriam gastar dinheiro em manter as ruas para os carros. Foi nesse contexto que o empresário e ambientalista Chris Bradshaw, que já se interessava pelo assunto, criou uma metodologia para avaliar a condição da caminhabilidade como uma ferramenta de negociação entre a comunidade e as autoridades, que poderia ser usada para classificar bairros e ruas de acordo com o conforto para quem caminha. O método resultou em um score que poderia servir como balizador dos impostos municipais e foi reconhecida como uma alternativa aos veículos motorizados e suas emissões de carbono, levando a melhoria na infraestrutura para caminhar nas cidades. No Brasil, as viagens a pé são a modalidade mais comum de deslocamento diário, representando entre 36% e 50% dos casos, mas as condições para caminhar são frequentemente precárias e inseguras. Por isso, nos últimos 10 anos, surgiram organizações que trabalham para promover o conceito e medir a caminhabilidade nas cidades brasileiras. Quando falamos de calçadas, é óbvio e fundamental que elas possuam qualidade adequada, com nivelamento e largura apropriada para a passagem de pedestres e cadeirantes, além de não possuírem degraus, rampas de veículos ou obstáculos que dificultam o caminhar, postes em excesso, árvores mal posicionadas, bancas de jornais ou lixeiras. É necessário que tenha rampas de acessibilidade em todas as esquinas para atender as pessoas com mobilidade reduzida e para facilitar a circulação de carrinhos com crianças, malas com rodinhas, carrinhos de entregas e outros utensílios leves com rodas. Em 2019, o Mobilize Brasil promoveu a campanha Calçadas do Brasil
com o objetivo de avaliar a infraestrutura de calçadas nas 27 capitais do país. A nota média foi de 5,71, um número muito abaixo, considerando que a nota mínima aceitável para uma calçada de qualidade seria 8, de acordo com os critérios estabelecidos pela equipe da campanha. E segundo a pesquisa, entre as cidades com as melhores calçadas, em primeiro lugar está São Paulo, com uma nota de 6,93 de 8. Em segundo lugar está Belo Horizonte, com uma nota 6,84. E em terceiro lugar está Florianópolis, com uma nota 6,73. Este estudo avaliou apenas as calçadas dos prédios públicos das capitais, como prefeitura, hospitais e escolas. Isso significa que se as calçadas de prédios públicos, que teoricamente teriam uma fiscalização maior, estão nessas condições, as calçadas comuns estão muito piores. Diferente de muitas cidades norte-americanas, o Brasil não conta com muitos bairros construídos em regiões planas, e sim em regiões montanhosas. Isso significa que muitas construções são feitas em terrenos acidentados e as ruas acabam tendo uma inclinação muito grande. Isso faz com que seja difícil aplicar o conceito walkability, já que muitas calçadas acabam ficando com muitos degraus. E não é preciso andar por todo o país para saber que a situação realmente é complicada, já que o Brasil parece manter um padrão. Andando pela região onde eu moro, encontrei algumas calçadas que representam muito bem a situação das calçadas por todo o Brasil. E basta você sair no portão da sua casa após assistir esse vídeo, que você vai ver a mesma coisa. Olha só essa calçada. Fica claro que para andar por aqui, no mínimo, os pedestres devem ser atletas, já que a calçada tem tanto degrau que mais parece com uma escadaria. Olha essa outra calçada. Não é tão inclinada, mas é impossível um cadeirante passar por aqui, a não ser que a cadeira esteja equipada com um motor de Celta. E essa outra? Dá até vergonha considerar isso como calçada. Afinal de contas, o pedestre vai acabar andando pela rua. Sem contar as calçadas que acabam virando estacionamento, são invadidas por comércios, tem um poste bem no meio, ou as que simplesmente não existem. A vida do pedestre no Brasil não é fácil e requer em muitos locais habilidades de atleta. O que deveria ser a forma de deslocamento mais simples e democrática da mobilidade se traduz em calçadas estreitas, sem continuidade, buracos e irregularidades, situações comuns para quem pode caminhar ou tenta trafegar em uma cadeira de rodas. As cidades brasileiras cresceram de forma acelerada e ao mesmo tempo desorganizada. Isso fez com que a maioria das casas fosse construídas sem atender aos critérios exigidos pelos municípios. Dessa forma, alguns proprietários acabaram avançando suas construções e invadiram o espaço destinado às calçadas, que, embora sejam de uso público, é de responsabilidade do proprietário do imóvel conservar. Na cidade de São Paulo, a Lei 15.442, de 2011, prevê inclusive uma multa em caso de não regularização em 60 dias após a autuação. Mas não dá para sair multando milhares de pessoas, principalmente se considerar as periferias e a grande São Paulo informal, ou até mesmo todas as cidades brasileiras, já que não existem espaço suficiente para fazer calçadas adequadas. Na teoria, as calçadas deveriam ser organizadas em 3 faixas. A primeira faixa seria a faixa de acesso, a mais próxima da casa e sem largura mínima. A segunda faixa, chamada de faixa livre, deve ter 1,20 m de largura e ser totalmente plana. E a última faixa, a de serviço, e deve ser no mínimo 75 cm de largura para colocar bancos, postes, placas e lixeiras. Mas na vida real, o calçamento da capital paulista, a exemplo do que acontece em todo o país, está bem distante disso. Segundo o político André Matarazzo, em uma entrevista ao Flow Podcast, a responsabilidade pela manutenção das calçadas deve ser da prefeitura e não dos proprietários.
Ele diz que as calçadas são a via pública dos pedestres, assim como a rua é a via pública dos carros, os corredores de ônibus as vias públicas dos ônibus e a ciclovia as vias públicas dos ciclistas. A prefeitura cuida de todas essas vias, menos da via do pedestre, sendo que 20% dos trajetos da cidade são feitos a pé, e poderia ser muito mais se as calçadas fossem melhores. Segundo Matarazzo, a responsabilidade sobre as calçadas seria exclusivamente da prefeitura, porém isso não impediria o proprietário de cuidar da calçada em frente ao seu imóvel por conta própria. Mas para isso, deveria seguir algumas regras de padronização para que todas as calçadas da cidade fossem iguais. Em uma enquete realizada pelo Mobilize Brasil, 61,51% dos participantes foram a favor de as prefeituras assumirem essa responsabilidade, da mesma forma que fazem em relação à via de automóveis. A situação das calçadas no país é caótica, principalmente em grandes cidades, onde a desorganização do crescimento das áreas urbanas é agravada por construções irregulares e edificações em locais proibidos. As calçadas e passeios públicos não obedecem qualquer unidade urbanística e arquitetônica, apresentando na maioria das vezes má conservação que se resume em buracos, pedras soltas e outros obstáculos que oferecem riscos aos pedestres. Mas me diz você, qual é a situação das calçadas do seu bairro? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Se fosse apenas as calçadas em situações precárias aqui no Brasil, acredito que todo brasileiro até daria um desconto. Mas até as ruas estão uma porcaria e muitas delas nem têm asfalto. Para entender o motivo de muitas ruas não terem asfalto, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela, que em alguns segundos eu te conto tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.